orgânica diz outra. Não pode o regimento dizer algo diferente da lei orgânica. É necessário aí que nós tenhamos um alinhamento do regimento interno com a lei orgânica. E o regimento interno vai recepcionar os dispositivos, então, que tratam da estrutura constitucional do processo legislativo. Vejam, a lei orgânica, ela não vai dizer, por exemplo, quantas comissões a Câmara tem. Isso é o regimento interno da Câmara que vai adaptar a estrutura funcional da Câmara para poder dar aplicabilidade a esses artigos constitucionais. Mas o primeiro ponto é alinhar o regimento com a lei orgânica. Até por isso eu tenho feito sempre esse comentário nos lugares que eu tenho oportunidade de abordar essa matéria, nas câmaras, nos parlamentos. Quando se tem a defasagem da lei orgânica e do regimento interno, é muito importante fazer a atualização dessas duas normas. Primeiro a lei orgânica, depois o regimento interno, para evitar justamente que surjam colisões de conteúdo entre uma e outra. E é responsabilidade da Câmara Municipal atualizar essas duas matérias, lei orgânica e regimento interno. Sempre lembrando, não podemos fazer uma nova lei orgânica, nós temos que atualizar a lei orgânica que nós temos. Nova lei orgânica só quando tiver uma nova Constituição com poderes originários estabelecidos para essa finalidade. Então, lei orgânica, o que nos cabe, o que cabe à Câmara Municipal, atualizar o seu conteúdo para corrigir as defasagens, tanto do ponto de vista da Constituição, como da jurisprudência, como contextual. O regimento interno, este sim, a Câmara pode, se ela chegar à conclusão de que a defasagem é enorme, que é muito mais fácil fazer um novo regimento do que corrigir todo o regimento que temos hoje, então aí é possível a elaboração do novo regimento. Mas esse é um desafio de qualidade das câmaras, que é atualizar a lei orgânica e atualizar o seu regimento interno. André, então eu acho que o importante, depois dessa sua fala aí, é que a gente possa solicitar a todos os presentes, né, que verifiquem, né, nas suas câmaras municipais se a lei orgânica, né, se o regimento interno realmente estão atualizados, né, porque tem muitas câmaras que dizem que estão atualizados e, na verdade, pelas suas colocações, eu acho que tem muito mais coisas aí que precisam ser vistas, né, observadas no regimento interno e na lei orgânica. André... Marinho, só me dá licença um pouquinho, porque eu quero aproveitar a oportunidade pela colocação que tu fazes, de que a nossa experiência, a minha experiência, a experiência do IGAN, aqui na UVESP, a gente observa isso, em determinadas câmaras municipais, o problema realmente é a defasagem do regimento interno. Mas tem câmaras municipais que o problema é o não cumprimento do regimento interno. Eu já tive oportunidades de me reunir com vereadores para examinar o regimento, porque os vereadores fazendo o curso, eles perguntam, mas André, a gente não faz esse trabalho que as comissões têm que fazer, que nós vamos ver na segunda aula, dia 13, isso aí não é, como tu explica aí, não é o que acontece na prática na nossa Câmara. Então nós fomos estudar o regimento interno e o que a gente constatou é que o regimento interno estava correto, ele previa tudo aquilo que estava sendo explicado. O que acontecia é que, na prática, isso não era observado pelos vereadores. Então, em determinadas câmaras, realmente é necessário e é fundamental fazer a atualização do regimento interno. Mas também tem que olhar se os procedimentos habituais que a Câmara adota estão previstos no regimento, se o regimento interno é cumprido, porque tem muitas câmaras que vão repetindo práticas há vários anos que não estão respaldadas no regimento interno. Então, às vezes, o problema é o regimento, às vezes o problema é não cumprir o regimento interno. Inclusive, em cima das comissões, a sua colocação é fundamental para quando manda o prefeito em urgência, né? Geralmente não é passado pelas comissões. Né? No regimento interno ele fala, né, que tem que ser passado pelas comissões e naquele afã, naquela pressa de atender, né, a solicitação do prefeito, acaba que pula essa etapa que é fundamental. Eu acredito que você também vai estar falando sobre esse assunto, né? Nós vamos abordar sim esse assunto ele é pertinente e ele muitas vezes não tem o tratamento correto a partir da interpretação constitucional. Nós vamos um pouco falar do regime de urgência hoje, quando examinarmos os tipos de processo, e vamos aprofundar isso na aula do dia 13, sim.
Na sequência, então, eu gostaria agora, no próximo tópico, de tratar com vocês sobre o conceito de processo legislativo. Antes, André, eu gostaria, tem um participante de Apiaí, né, que ele pede a palavra, que ele gostaria de tirar algumas dúvidas. Então, seja bem-vindo a Apiaí, pode fazer uso da palavra. Bom dia, Marinho, bom dia, o professor André, bom dia a todos os vereadores, vereadoras, os servidores e servidoras. Sou Samuel, vereador em Apiaí, e quero parabenizar o VESP pelo trabalho que está fazendo, juntamente ao Tribunal de Contas, e quero fazer algumas colocações, algumas perguntas. Primeiro, professor, o que efetivamente desconfigura o projeto do Executivo quanto a emendas feitas ao PPA, LDO e LOA? Uma segunda pergunta é o remanejamento parcial do recurso, não sendo aqueles constitucionais, desconfigura também quando se faz uma emenda. A Câmara que possui uma legislação sobre orçamento impositivo, como proceder com relação às emendas parlamentares? São essas três colocações para que o professor nos ajude a ter um esclarecimento maior. Obrigado. Eu gostaria, é um prazer, vereador Samuel, é o nosso presidente do parlamento da região de Itapeva, né? Um abraço a todos aí que estão participando do nosso evento, do nosso curso. Doutor André, como nós podemos ajudar o vereador Samuel? Samuel, obrigado pela pergunta, e ela vai nos permitir explicar o processo legislativo especial. Eu quero combinar contigo e com todos de nós aprofundarmos esse ponto na aula do dia 13, que pela programação que nós temos de conteúdo, nós vamos no dia 13 ver os tipos de processo legislativo que são considerados especiais. E aí tem a tramitação do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentária e da própria lei do orçamento. Mas eu te antecipo, porque é importante que essa resposta já seja dada, que quem determina o balizamento para a apresentação de emendas ao projeto de lei do plano plurianual, projeto de lei de diretrizes e projeto de lei do orçamento é o artigo 166 da Constituição Federal. E estas leis que tratam de políticas públicas, elas são consideradas de grande impacto, de grande repercussão social. Então, são leis que exigem no seu processo elaborativo, inclusive, audiências públicas e a participação da sociedade, tanto no seu momento de elaboração, e isso se dá quando o Poder Executivo constrói os projetos, como no seu momento de discussão. Isso se dá na Câmara através da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal. Então, nesses dois momentos, que é a fase de elaboração, quanto na fase de discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes e da Lei Orçamentária, tem que ter as audiências públicas e tem que abrir com a sociedade um diálogo para receber sugestões. E como esse projeto de lei que é encaminhado pelo prefeito do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes e da Lei Orçamentária não é definitivo, por isso ele passa na Câmara, a Câmara pode fazer intervenção nessas matérias através de emendas parlamentares. E esse artigo 166 da Constituição, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, ele diz quais são os requisitos para o vereador propor emendas a essas três leis. Por exemplo, uma das condições para o vereador apresentar emenda é que haja compatibilidade do conteúdo da emenda com a lei de diretrizes e com a lei do plano plurianual. Outro, que indique recursos que possam dar sustentação para a despesa que vai ser gerada através da emenda proposta pelo vereador, porque não dá para propor uma emenda gerando despesa ao projeto de lei do orçamento ou das diretrizes ou do plano plurianual sem que sinalize qual é a origem, de onde vai sair essa despesa. E não pode anular a despesa relacionada ao pagamento de dívida e não pode anular a despesa relacionada à área de pessoal, a recursos da dívida e a pagamento de servidor público, folha de pagamento. Então, são requisitos que o artigo 166 estabelece. Sobre a questão de essas emendas ganhar esse caráter impositivo que o Congresso Nacional está discutindo, também na mídia essa semana retornou essa temática, isso é algo que está em maturação. Hoje não existe a condição de a emenda parlamentar
ser exigida na execução orçamentária, assim como o próprio orçamento tem variáveis que interferem na sua execução. Então, isso é algo que ainda está em maturação. Hoje, concretamente, não existe essa característica de imposição à execução orçamentária e às emendas parlamentares. Mas eu antecipei só um pouco. Eu não quero aqui esgotar todo esse assunto, porque até para entender melhor esse assunto, nós vamos ter que caminhar um pouco mais na matéria. Vamos ver o conceito de processo legislativo, os tipos de processo legislativo. E aí, vereador Samuel, se for possível, na aula do dia 13, o senhor nos acompanhar, o que vai ser um privilégio, eu vou ter oportunidade até de trazer mais concretamente informações sobre essa temática. O doutor André, eu acho que a colocação do vereador foi muito importante porque essa emenda impositiva, né, eu acho que nós vamos conseguir fazer com a quebra, um pouco dessa quebra, desse jogo político, dessa toma lá da cá, né, vamos colocar assim, né? Então eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante, por isso que eu acho que nós temos que nos aprofundar mais nesse tema, porque é um tema muito importante, não somente para as câmaras municipais, mas principalmente para toda a sociedade no sentido de transparência, né? Que é isso que nós estamos buscando a todo momento. Eu tenho certeza que essa demanda aí, essa posição do vereador foi muito importante para que a gente possa, através dos nossos advogados e do seu trabalho, a gente começar a conhecer melhor esse trabalho e melhorar as câmaras municipais nesse sentido e a sociedade ganhar com isso. Até porque é importante que nós aqui marquemos, o Brasil está num processo de evolução da sua democracia, das suas instituições e da percepção do exercício da cidadania. Nós tivemos um momento no Brasil, no início dos anos de 1990, que as leis do Plano Plurianual, lei de diretrizes e a lei do orçamento eram peças estruturadas em cima de intenções, meras intenções, era muito mais posicionada no campo da ficção. Inclusive, vocês puderam acompanhar no primeiro módulo desse curso, isso foi muito trabalhado pelos técnicos do Tribunal de Contas, onde houve uma sinalização muito clara da necessidade de um planejamento efetivo, eficaz e eficiente na construção das políticas públicas, gerando a transparência nesse processo legislativo orçamentário. Mas na aula do dia 13, a gente vai dedicar um bom tempo justamente a isso, a compreensão destas leis. Até porque nós precisamos, como eu já falei antes, passar para vocês algumas informações ainda adicionais para compreender primeiro o processo legislativo como um todo, para depois compreender os ritos especiais do processo legislativo, onde se situa, então, a construção da lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Doutor André, eu gostaria da gente aproveitar esse momento que está tão já, todo mundo já no mesmo foco, na mesma linha de trabalho aqui junto com a gente. Vamos dar continuidade a essa apresentação, para que a gente possa seguir a sua apresentação e mostrar para eles todo o trabalho em decorrer do que você já colocou aqui para a gente, para dar continuidade dos trabalhos. Vamos deixar o intervalo para mais para frente um pouquinho e vamos dar continuidade a esse trabalho. Então, agora o que eu quero mostrar a todos é o conceito de processo legislativo macro. Como é que nós enxergamos o processo legislativo e até como nós podemos explicar para a sociedade o processo legislativo. Então, o processo legislativo é um movimento que o Estado realiza. Vamos pensar assim, Estado-nação. O Estado-nação é composto por um povo, por um governo e por um território. Então, é um movimento que o Estado realiza por seus elementos dinâmicos, elementos constitutivos dinâmicos, que é a sociedade e o governo, visando a elaboração de leis. Leis no sentido genérico, como eu falei aqui, pode ser uma emenda à lei orgânica, pode ser uma lei complementar, uma lei ordinária, pode ser um decreto legislativo e uma resolução. Esse movimento que o Estado realiza por suas unidades federativas, isso é muito importante que nós entendamos, porque cada unidade federativa, com base no artigo 18 da Constituição Federal, tem autonomia para atuar na sua área de competência. Então, nós temos fontes legislativas, nós temos a lei que é federal, temos a lei que é estadual, temos a lei que é municipal.
temos a lei distrital, que é a lei do Distrito Federal. Então, nós temos fontes legislativas. Então, o processo legislativo é um movimento que o Estado realiza por suas unidades federativas, visando a elaboração de uma lei, e esta lei ela tem que ter ou a finalidade de qualificar as relações comunitárias, ou esta lei ela tem que cumprir o papel de produzir segurança jurídica, ou esta lei deve disciplinar a atuação de governo, ou ela deve legitimar as políticas públicas, ou ela deve gerar a efetivação dos direitos fundamentais. Então, este é o papel da lei. Ela tem que, primeiro, qualificar as relações comunitárias. O que isso significa? Que tem que ser uma lei que tenha um conteúdo que melhore as relações individuais, as relações institucionais, as relações sociais, que agregue valor à sociedade. Ou a lei ela tem que ser clara no seu conteúdo para não deixar as pessoas em dúvida o que pode e o que não pode. Ela tem que produzir segurança jurídica, até porque o artigo 5º da Constituição ele indica no inciso 2 que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, a lei tem que ser clara, objetiva, concisa, com qualidade técnica de forma e de conteúdo. Também a lei tem que disciplinar a atuação de governo. Por isso que até mesmo a criação de um cargo na prefeitura tem que ser por projeto de lei. O prefeito quer criar 10 cargos, quer criar uma secretaria, quer criar um fundo, ele precisa encaminhar o projeto de lei para a Câmara, porque também consta na Constituição, no artigo 37, como princípio da administração pública, só é possível ao governo agir conforme a lei. Então, para ter uma secretaria, para ter um cargo, para ter uma estrutura, um ambiente funcional, operacional, administrativo, tem que ter lei que autorize. Que tamanho a prefeitura do município terá? O tamanho que a lei determina. E a lei é elaborada na Câmara. Então, também para definir a atuação de governo, esse é um dos papéis da lei. Legitimar políticas públicas, o vereador Samuel estava falando disso, quando citou o plano plurianual, a lei de diretrizes e a lei orçamentária. Cabe ao prefeito propor o projeto dessas leis, mas quem define é a Câmara. Quem bate o martelo e diz o investimento na saúde é de tanto, o investimento na educação é de tanto, claro que tem os mínimos constitucionais da saúde e da educação, saúde no mínimo 15%, educação no mínimo 25%, está lá no artigo 212 da Constituição e na emenda constitucional 29, mas quanto vai ser aplicado em estrutura urbana, pavimentação, quanto vai ser aplicado na cultura, são políticas públicas, infraestrutura, na parte relacionada a saneamento básico, tudo isso se relaciona a políticas públicas e tem que haver a legitimação da lei. Por isso, o plano plurianual, a lei de diretriz, a lei orçamentária não é um decreto do prefeito, é uma lei aprovada na Câmara. E também a lei tem que efetivar direitos fundamentais. Nós temos na legislação federal direitos fundamentais que decorrem da Constituição Federal e é preciso concretizá-los no ambiente do município. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto da Cidade. Então, tem várias normas aí federais que tratam de direitos fundamentais, acessibilidade e que precisam se concretizar no ambiente do município, então a lei tem que cumprir esse papel. Então vejam que nós, na verdade, ao legislarmos, não podemos trabalhar com a ideia de poder legislar. Cabe ao vereador o dever, não de legislar de qualquer jeito, mas de bem legislar. Porque quando o vereador edita uma norma, quando a Câmara Municipal produz uma lei, a Câmara está interferindo na vida das pessoas através da edição de um ato normativo. E a Câmara, o legislador, isso vale para o Estado, a Assembleia Legislativa, o legislador federal não tem o direito de intervir na vida das pessoas se não for para melhorar a vida das pessoas através de uma lei qualificada. Fazer lei de qualquer jeito é desrespeitar a cidadania. Então é necessário que haja atenção. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com a elaboração de uma lei, nós estamos trabalhando com conteúdo humano, com a vida das pessoas, com o destino das pessoas, com a convivência, com o conforto social das pessoas, com a garantia de materializar direitos que são fundamentais, para agregar tamanho, entre aspas, para agregar valor àquilo que é colocado no artigo 1º da Constituição, que é a dignidade
da pessoa humana. Nós podemos, então, com base nisso, dizer que existem repercussões jurídicas do conceito de processo legislativo e que existem também repercussões sociológicas do conceito de processo legislativo. Juridicamente, o que nós podemos trabalhar sobre processo legislativo, tendo em conta o que foi até aqui explicado, que é um conjunto coordenado de disposições que disciplinam os procedimentos a serem obedecidos pelos órgãos competentes, Poder Legislativo e Poder Executivo, na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria Constituição. De todo esse conceito é importante a palavra disciplina os procedimentos. Disciplina significa juridicamente dizer que as fases de elaboração de uma lei que são construídas a partir dos artigos que a Constituição determina como matriz e que nós vimos na primeira parte desta aula, eles precisam ser atendidos. Eu não posso, porque juridicamente isso não é viável, não atender às fases elaborativas de uma lei. Vejam, é importante que isso seja marcado para todos, decorre juridicamente do conceito do processo legislativo a indisponibilidade das suas fases. Não pode a Câmara Municipal, ao elaborar uma lei, não cumprir todas as etapas que a Constituição Federal determina, nem mesmo por autorização do plenário. Por exemplo, eu já vi muitas câmaras municipais o presidente propor aos vereadores em plenário que, em razão do projeto estar tramitando em regime de urgência, se os vereadores concordam, então, em dispensar o parecer das comissões. Esta proposta que o presidente da Câmara faz para os vereadores em sessão plenária, ela é uma proposta que colide com a Constituição Federal. Seria a mesma coisa que o presidente propor: senhores vereadores, senhoras vereadoras, vossas excelências concordam que nós descumpramos a Constituição para elaborar essa lei? É a mesma proposta e não é possível que isso seja feito. Alguém pode dizer assim: André, mas o plenário não tem soberania na Câmara? Princípio da soberania do plenário. Nós temos que entender o princípio da soberania do plenário colocando o plenário como sendo aquele que detém o maior grau de poder dentro da Câmara. Por exemplo, eu posso recorrer de uma decisão do presidente da Câmara para o plenário. E o que o plenário decidir está decidido. Por quê? Porque o plenário tem soberania. No entanto, essa soberania do plenário não pode ser confundida com a possibilidade de o plenário descumprir a Constituição Federal ou descumprir o regimento interno. Se o plenário, concordando em dispensar o parecer das comissões na tramitação de um projeto de lei, proceder desta forma, vai gerar um vício. E não pode, no judiciário posteriormente, numa ação direta de inconstitucionalidade, quando a Câmara tem que prestar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça sobre a tramitação do projeto, sustentar de que o plenário autorizou a dispensa dos pareceres, porque não pode o plenário autorizar algo que a Constituição não permite. Então, essa é uma regra importante e decorre da repercussão jurídica do conceito de processo legislativo. Vejam, o plenário da Câmara não é competente para criar exceções ao regimento interno e à lei orgânica. Eu vou repetir porque isso é importante. O plenário da Câmara não é competente para criar exceções ao regimento interno e à lei orgânica da Câmara. Não significa, não pode, não é cabível que o plenário abra essa janela, admita uma exceção à lei orgânica. Se isso fosse possível, a segurança jurídica que é necessária para o fortalecimento das instituições cairia por terra. Agora, tem que cuidar o que nós já comentamos aqui, o Marinho provocou essa situação com uma intervenção importante. E se o regimento está defasado, não dá para ficar descumprindo o regimento, tem que atualizar o regimento interno. E se a lei orgânica está defasada, não dá para ficar descumprindo a lei orgânica, tem que atualizar a lei orgânica. Então, esse cuidado é importante que nós tenhamos. Esse é o efeito jurídico do conceito de processo legislativo. Mas eu disse que não é só uma repercussão que o conceito de processo legislativo tem. Esta é uma delas, que é o efeito jurídico, que gera indisponibilidade e que gera, então, a necessidade de atender a todas as fases elaborativas. Mas tem também uma repercussão sociológica que dialoga diretamente com o conceito do processo legislativo. Porque como a lei, eu falei para vocês, ela se relaciona com o conteúdo humano, a lei ela produz os seus efeitos e os seus efeitos se instalam na sociedade.
toda vez que a própria sociedade sentir a necessidade de que uma lei seja produzida, a sociedade vai se manifestar, ela vai se mover. E isso nós estamos notando que no Brasil está acontecendo, a atenção da sociedade para a omissão legislativa. Não é possível que o legislativo fique distante do que a sociedade pensa. Então é importante, porque se o legislativo não age, muitas vezes a sociedade se manifesta nesse sentido. E aí interfere na própria produção da norma. Vejam, 2 exemplos aqui para ilustrar para vocês. A lei da ficha limpa, a lei complementar federal número 135, ela acabou sendo aprovada no Congresso Nacional em razão de impulsos sociais, em razão de manifestações da sociedade. A própria emenda constitucional 76, que derrubou o voto secreto na votação dos parlamentos, também foi resultado dos movimentos sociais de junho do ano passado, quando o Brasil viveu aquela experiência na Copa das Confederações. Veja, essa matéria, a emenda constitucional número 76, estava no Congresso há vários anos parada. Foi um impulso que a sociedade deu no processo legislativo e que colocou o Congresso Nacional diante da necessidade de editar essa norma. Então nós temos aí repercussões que são jurídicas, como eu já expliquei antes, mas também temos que considerar o processo legislativo dentro do próprio contexto social, onde envolve o querer social, as manifestações sociais, tanto individuais, espontâneas, coletivas, como até mesmo institucionais. Então esses são os 2 pontos que trabalham a compreensão do conceito de processo legislativo. André, na verdade eu estou assim, foi uma aula de motivação. Eu tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo aí estão compreendendo a luta da União de Vereadores do Estado de São Paulo para mostrar às câmaras municipais, o Poder Legislativo, os vereadores, os servidores, né, a força das câmaras municipais. Né? Nas palavras que o doutor André acaba de nos colocar aqui, de falar, deixa muito claro que nós precisamos sim ter a participação da sociedade na elaboração das nossas leis. Nós precisamos discutir, para ter conteúdo realmente as nossas leis, nós precisamos, antes de colocar as nossas leis nas câmaras municipais, discutir com a sociedade, né, falar com a sociedade, ver a demanda da sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma, André, que a sua presença aqui hoje, ela vai fortalecer muito esse nosso movimento em todo o Estado, para que a gente possa realmente tornar o Poder Legislativo, tornar vocês que estão aí nos assistindo, pessoas mais atuantes dentro do Poder Legislativo, mostrando para a sociedade que ela pode sim confiar nas câmaras municipais, que nós vamos exercer nosso papel, André. Então eu fico muito feliz com essas suas colocações e até chega a arrepiar, porque, na verdade, essa é a nossa conversa nas câmaras municipais em todo o Estado, né, com todos os parlamentos, é o nosso debate com todos os vereadores, e eu sinto isso, André, eu sinto que eles querem participar, que eles querem mudar, né, e nós temos condições de fazer isso. E essas suas colocações mostram legalmente como pode ser feito isso. E de forma muito breve, só para complementar o teu comentário, o Brasil, ele viveu uma experiência, década de 1960, 1970, início dos anos de 1980, onde que a lei era feita pelo governo para a sociedade. Nós conquistamos com a Constituição de 1988 a prerrogativa de elaborar as leis. E o Legislativo saiu muito fortalecido desse processo que envolveu a Constituinte de 1986, 87 e a Constituição de 1988. Então, hoje não se faz mais leis para a sociedade. Hoje nós temos que fazer leis com a sociedade. Esta relação que antes era verticalizada, hoje ela tem que se horizontalizar. É uma construção conjunta, plural. E isso a Câmara precisa perceber. E vejam a importância do processo legislativo. Na medida que a Câmara não realiza plenamente todas as etapas do processo legislativo, cumprindo o que a Constituição diz, conforme os artigos que foram aqui colocados na primeira parte da aula, a Câmara é a primeira a se reduzir como poder. Porque a Câmara, ao diminuir o processo legislativo e abrir mão das suas fases elaborativas, ela se diminui como poder, ela se reduz como poder. Ela, inclusive, não demonstra para a sociedade o que ela elabora, o que ela produz. Então, é importante, sim, o processo legislativo, ele cumpre, inclusive, um papel de afirmação institucional da Câmara como um poder. André,
nós vamos dar um pequeno intervalo, nós vamos deixar as perguntas, todos vão ter oportunidade de fazer as suas perguntas aí, né, tirar suas dúvidas. E eu peço a você que está aí nos escutando agora que não vá embora. Né? São 15 minutinhos para o doutor André recuperar aqui as suas forças, que nós temos muita coisa boa pela frente. Podem aguardar.